Olá, família Uni, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quem está falando com vocês aqui é o professor Jaú, de Física, né? E espero que vocês estejam preparados e preparadas para mais uma aula aí, ok, gente? Bom, então vamos ao que interessa, né? Para começar o nosso trabalho, primeiramente eu quero deixar claro o seguinte: nós já encerramos a nossa apostila 1, não é? Nós já fizemos a aula de 1 a 5 e também, né, da aula 6 a 9, aquela ideia do pêndulo que a gente trabalhou, a ideia de polias, a ideia de força elástica, assim por diante. A partir de agora, eu quero deixar claro para vocês que eu conversei com o Yuri e, né, como eu tenho um tempo a mais de trabalho com vocês, nesse caso, para trabalhar, ele pediu para que eu trabalhasse um assunto chamado de gases, né, a teoria cinética dos gases com vocês. Então, a partir de agora, quem vai trabalhar é essa parte, ok? Somente a teoria de gases e a parte de termodinâmica. Essas duas partes serão trabalhadas comigo, beleza, gente? Então, essa nossa aula de hoje, eu começo a teoria de gases com vocês. Tudo bem? E além disso, ó, esta aula é a aula 15 e 16, que ela se encontra na frente de número 3, tudo bem? A página ela vai da 581 até a 582, tudo bem? E dentro dessa aula, para eu explicar para vocês, veremos a lei geral dos gases e também as transformações, né? A lei de Boyle, lei de Gay-Lussac e a lei de Charles. Tudo bem, gente? Então vamos lá, abra o seu material, né? E acompanhe comigo a nossa aula, perfeito? Vamos lá, gente. Primeiramente, né? Como nós estamos um pouco distantes aí, né? Eu quero simplesmente trazer uma ideia para vocês, né? Do funcionamento da teoria, tá vendo? Cinética dos gases, ou seja, nós vamos trabalhar o fundamento teórico dentro das partículas que se movimentam dentro de um gás, ok? Então, a teoria cinética dos gases. E esse primeiro quadro é para trazer uma ideia dos gases a todos vocês aí. Então, olha só, gente. Imagine, por exemplo, que eu tenho um certo recipiente, tudo bem? Isolado, né? Ó, e que lá dentro tem um certo gás. Então, aqui dentro eu tenho um gás acumulado, confinado nesse recipiente. Se eu começar a aquecer esse gás, né, através de uma chama, o que vai acontecer? A gente já sabe que as partículas vão ficar cada vez mais agitadas, não é? E o que acontece? Dentro da teoria dos gases, nós temos que considerar essas partículas com uma certa estrutura, né, gente? Então vamos lá, ó. A teoria está apoiada em três partes, ok? Acompanhe comigo. O primeiro, nós deveremos considerar que dentro desse recipiente, né, um gás está contido, e lá dentro esse gás ele é constituído por um número gigante de partículas, né, de esferas, no caso, né, um modelo esférico, e em movimento desordenado, em movimento aleatório. Então lá dentro eu tenho partículas que se movimentam, né, com um movimento totalmente caótico, e eu tenho muitas partículas que constituem esse gás. A segunda parte, eu tenho que considerar que todas essas colisões entre as partículas do gás, ou no caso, entre as partículas que constituem o gás e as paredes do recipiente, ok? Essas colisões foram chamadas de perfeitamente elástica, ou seja, a energia na colisão se conserva, pois estamos, né, fundamentando uma ideia teórica em vocês. Tudo bem, gente? Então a quantidade de colisões ela será chamada de elástica e a energia se conserva. E a outra parte que temos que nos atentar é exatamente essa ideia. Essas moléculas, né, que constituem o gás, essas partículas, né, simplesmente, elas serão consideradas como pequenas, desculpe, pequenas esferas e elas sim irão obedecer às leis de Newton. E por que eu estou dizendo isso para vocês, né, gente? Porque olha só, como eu sei, como que eu posso fazer para calcular a energia interna deste gás? Como é que eu faço para calcular essa energia? Você teria uma ideia? Olha só, uma ideia é fazer isso, né? Se eu pegar a massa de cada partícula e eu também souber a velocidade dessa partícula, eu posso calcular a energia cinética de cada uma delas, tá vendo? E somar todas. E eu teria o valor da energia interna, não é? É simples. Mas na verdade, eu não tenho a massa, muito menos a velocidade da partícula, tá vendo, gente? Então, como é que eu vou fazer para medir a energia interna desse gás? Simples. Dentro da teoria dos gases,
nós vamos trabalhar com valores que eu consigo medir. Eu não vou trabalhar com a massa da partícula, muito menos com a velocidade dela. Mas sim, eu vou trabalhar com 3 grandezas que eu consigo medir. A pressão, através de um equipamento chamado barômetro. Eu posso também escrever em função do volume, né? Eu posso medir o volume pelo do recipiente. Eu posso, por exemplo, também medir a temperatura. Então, toda a ideia que está por trás da teoria de movimentação das partículas do gás, a parte matemática, a parte algébrica, será escrita em função de pressão, de volume e de temperatura, pois esses valores a gente consegue medir, diferentemente desse. Tudo bem, gente? Então, toda a parte da equação vão apresentar, né, a grandeza, a pressão, o volume e a temperatura. Por isso que o nosso próximo slide, né, você pode perceber que hoje estamos homenageando os médicos e as médicas, né, ó, pessoal da saúde. O próximo slide ele está direcionado simplesmente na definição dessas 3 grandezas que são importantes. Na grandeza pressão, na grandeza temperatura e também na grandeza volume, né? A gente tem que exatamente entender como é que funciona cada uma delas, né? Por isso, vamos à definição de cada uma delas. Lembra que eu pedi para você imaginar que o gás é constituído por partículas e essas partículas vão começar a colidir umas com as outras, não é? E também elas vão começar a colidir com as paredes do recipiente. Essas colisões aí, ó, serão representadas pela grandeza pressão, ou seja, quanto maior for a quantidade de colisões dessas partículas com a parede do recipiente, maior será a pressão. Tudo bem, gente? Então guarda essa ideia, hein? Pressão vai ser representada pela quantidade, né, das colisões das partículas. E elas podem, né, a grandeza pressão pode ser medida em atmosfera, né? Ela pode ser medida, por exemplo, em Pascal, que é a unidade de pressão. Ela pode ser medida em Newton por metro quadrado. Ela também pode ser medida em milímetro de mercúrio. Tudo bem? Então, cuidado, pois nós temos algumas relações de transformação entre as unidades. E a mais importante é esta, que 1 atm corresponde a 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Pressão é força pela área. Temperatura, a gente já sabe, né? Que é uma grandeza que mede o grau de agitação das partículas, né, gente? Quanto mais agitadas, maior a sua temperatura. Mas agora tomem cuidado, pois dentro do curso da teoria cinética dos gases, a unidade de temperatura que pode ser expressa, né, em graus Celsius, em Kelvin, em Fahrenheit, não é? Uma escala também conhecida como a Rankine. Você pode ter qualquer uma dessas escalas, não é? Mas dentro da teoria cinética dos gases, nós iremos utilizar a temperatura em Kelvin e não em graus Celsius. Atenção aqui, ó. Então, todos os valores que o exercício vai me fornecer de temperatura serão em graus Celsius, ok? Mas nós temos a obrigação de trabalhar na escala Kelvin. Gente, atenção, ok? Ó, temos que transformar a unidade. E o volume, né, de um gás, a gente já sabe que um gás não apresenta volume definido, e esse volume vai ser definido pelo recipiente que ele estiver imerso, né, que ele estiver, desculpa, né, contido, né? E, por exemplo, esse gás, ele é altamente expansível, né? E o volume, né, gente, cuidado, ó, pode ser medido em centímetro cúbico, metro cúbico, né, ó, litro, ml e assim por diante. Eu quero destacar para vocês o que mais aparecem, tá? A maior parte da pressão pode vir atm também, né? Mas às vezes aparece em Newton por metro quadrado. É importante saber disso. A temperatura, na maior parte, tem que ser usada em Kelvin. E o volume, olha, metro cúbico, mas também às vezes aparece como litro ou centímetro cúbico, tá, gente? Bem, agora vamos para a parte importante, ok, gente? Já criamos uma ideia, né, do que representa a teoria cinética dos gases, né? Como iremos escrever, toda a ideia da simbologia que está por trás dela. E agora vamos uma a uma, ok? Vamos entender algumas grandezas, olha só. Primeiramente, gente, olha que legal. Imagine, por exemplo, que nós temos as 3 grandezas, né? A grandeza pressão, a grandeza volume e a grandeza temperatura. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para você primeiro, dessas grandezas, dessas 3 grandezas, pense que uma vai ser constante, ou seja, você nunca vai mudar. Vamos manter uma constante e analisar a relação das outras duas, ok? Olha só por um exemplo. Ó. Vamos, por exemplo, nesse caso, manter a temperatura constante. Então, imagine que eu vou realizar um processo onde a temperatura será sempre constante. Ora, gente,
se você aumentar a pressão, o volume tende a diminuir, não é? Pense numa seringa, né? Quando você aperta, não é o êmbolo, você aumenta a pressão, o volume lá vai diminuindo, não é? Então, quando você mantém a temperatura constante, se você aumenta a pressão, o volume diminui, né, gente? Então, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem, gente? Guarde essa informação. Para a temperatura constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, ok? Bem, mas agora, se nós realizarmos um processo onde o volume será constante, olha o que acontece, ó, gente. Tá vendo? Se você aumenta a temperatura, as partículas vão agitar cada vez mais, a quantidade de colisões vai ser maior e a pressão vai ser maior, tá vendo? Então, se você aumenta a temperatura, a pressão tem que aumentar também, caso o volume se mantenha constante. Então, para volume constante, temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Cuidado com isso, gente. E minha última análise é em função da pressão, tá vendo? Ó? Se você segurar, manter, no caso, a pressão constante, o que vai acontecer? Se você aumenta, tá vendo? Ó, a temperatura, você deve aumentar o volume, não é, gente? Então, ó, cuidado com essas relações. Esta tela que está aqui para você, ó, é uma das telas mais importantes de toda a aula de hoje, tá? Ó, se você guardar essas informações para resolver os exercícios, vai ficar muito tranquilo, gente. Tudo bem? Guarde muito bem isso. Mas eu acho que eu consigo colocar todas essas informações dentro de uma única equação, não é, gente? Lembra dela? A equação de Clapeyron, muito usado na química também, ó. Nós temos que pressão vezes o volume é igual a N vezes R vezes T, tá vendo? Eu estou dizendo aqui que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, estou dizendo isso. Nessa igualdade, estou dizendo que a temperatura ela é diretamente proporcional ao volume e a temperatura também é diretamente proporcional à pressão. Foi o que eu disse nessas duas relações. Então, essa equação aqui, ó, ela me diz tudo. E, ao mesmo tempo, eu posso dizer que o N, lembra, é o número de mols, não é não? E o número de mols é calculado como sendo a massa pela massa molar, ok? E o R é a constante universal do reino dos gases, não é? Ou ela vale 0,082 atm litro mol Kelvin, ou ela vale 8,31 joule por mol Kelvin. Esse valor de constante o exercício nos fornece, tá, gente? Ok? É um valor constante aí. Então esse quadro aqui, ó, é o quadro mais importante para vocês aí, tudo bem? Aconselho vocês a tirarem um print e guardar essa tela, pois ela é de extrema importância. Gente, agora, tudo que eu falei para vocês, esses três casos, ó, por ser muito importante, eu vou fortalecer ainda mais com vocês, ok? Olha só. Então, o primeiro caso, eu quero chamar de transformação tá vendo? Isotérmica. Por quê? Eu estou dizendo o que aqui, gente? Mesma temperatura, tá vendo? Ó, temperatura constante, que é mais conhecido como a lei de Boyle, né? Olha só, gente. Imagina o seguinte, ó. Me acompanhe na ideia, ó. Eu tenho aqui, tá vendo, ó, um recipiente que tem um gás ali, né, ó, umas partículas ali dentro, e ele tem um certo êmbolo aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou aumentar a pressão, ou seja, eu vou pegar esse carinha aqui, ó, esse êmbolo, ó, e vou empurrar para baixo, né, ó, aumentando a minha pressão. O que vai acontecer? Olha só, tá vendo? Eu diminuí, tá vendo? Ó? Se você aumenta a pressão, olha o que acontece com o volume, você tá vendo? Ok? É isso que eu estou dizendo. Então lembra? Se a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Tá vendo, gente? Estou fortalecendo isso em vocês. Agora olha só. Imagine que nessa condição inicial aqui, tá vendo? Eu tenha um valor de pressão, um valor de volume, o número de mol, a constante e a temperatura. Então essa situação inicial eu tenho a pressão, o volume e também a temperatura. Agora, imagine essa situação final aqui, ó, neste caso que eu estou falando aqui, onde agora eu alterei a pressão, alterei o volume e também, tá vendo? A temperatura eu quero manter constante. Então, gente,
Se eu dividir uma equação pela outra, só para mostrar uma relação entre elas, eu posso cortar o número de mol, que é a mesma coisa. Posso cortar a minha constante e também, olha só o que eu posso fazer. Eu posso cortar a temperatura, porque ó, isotérmica é a mesma temperatura. Então, eu posso dizer que ó, essas duas relações são iguais. Tá vendo? Ó? Então, eu posso dizer o quê? Que a pressão vezes o volume no início é igual a pressão vezes o volume no final. Tá vendo? Ó? Perfeito? E isso mostra a relação inversamente proporcional entre, olha só, pressão, tá vendo aqui? E volume, onde, ó, tá vendo? Ó, deste ponto para este ponto, nós estamos diminuindo o valor de pressão, tá vendo? E ao mesmo tempo estou aumentando o volume. Por isso que essa curva aqui, ó, ela vai ser chamada simplesmente de isoterma, tá vendo? Ó? Mesma temperatura, tem um valor de temperatura T1, mesma temperatura, tem um valor de temperatura T2, tá vendo? Ó? Mesma temperatura, valor de T3. E a temperatura ela vai aumentando, tá vendo? Ó? A temperatura no estado 3 é maior que 2, que é maior que 1, né? Ó? Quando você vai aumentando o valor de temperatura. Esses slides que eu estou montando aqui, família Uni, é só para mostrar para você a importância deste quadro que eu estou destacando. Ó. Caso você tenha uma transformação do início até o fim, onde a temperatura seja sempre constante, a relação entre pressão e volume são inversamente proporcionais. Eu estou frisando toda hora isso para deixar claro para você essa importância, tá? Beleza? Então vamos lá. Agora vamos analisar a segunda situação, né? Lembra? Agora eu quero falar para você que eu quero manter o volume sempre constante. Agora eu não quero mais manter a temperatura constante, ok? Agora eu quero simplesmente vou considerar sempre o volume constante. Gente, essa transformação ela recebe o nome de isovolumétrica, mas nós temos também dois sinônimos, a isométrica ou isocórica. Então, qualquer um desses três termos estão querendo dizer para mim que nós deveremos manter o volume constante, ok? Então, olha só. Primeiro, peço para você imaginar o meu êmbolo ali, tá vendo? Ó? Um recipiente, ó um termômetro aqui, ó, me acompanha, ó. Aqui é um termômetro, tá vendo? Ó? Beleza? Tem um gás ali dentro e tem um peso, um objeto fazendo uma pressão aqui. Se a gente aumentar a temperatura, olha a chama aqui, ó. Eu estou dando calor, o que acontece? Vai agitar mais, vai bater mais e vai aumentar a pressão. Então, olha só. Perceba que o volume está o mesmo, ó. Não alteramos o volume, mas olha aqui, ó. Eu coloquei dois objetos para trazer a ideia para você, ó, de aumentar a pressão. E olha a temperatura, ó. A temperatura aumentou, tá vendo? Então, se você aumentar a temperatura, você tem que, ó, aumentar a pressão para manter o mesmo volume. Tá vendo, gente, como é tranquilo? Então, olha só, eu vou dizer para você, caso o volume seja constante, perceba que nos três casos é o mesmo volume. Quando você aumenta a temperatura, devemos aumentar a pressão. Então, quando o volume for constante, temperatura e pressão, tá vendo? São diretamente proporcionais. Quando você aumenta um, você aumenta outro. Ou quando você diminui um, você também tem que diminuir o outro. Gente, cuidado, hein? Olha só. Na condição inicial, eu posso ter o quê? Eu tenho o valor de pressão, o valor de volume, tá vendo? E o valor de temperatura. Aí nós vamos tentar alterar esses valores, né? Então eu vou dizer para você que numa condição final, eu tenho outro valor de pressão, outro valor de volume e eu vou escrever nRT. Mas olha só, eu vou comparar uma relação com a outra, cancelando o número de mols, por exemplo, a mesma coisa, cancelando a constante e olha só agora, tá vendo? Não é o volume que a gente considerou sempre igual? Então esse volume não vai mudar. Então, ó, você tem essa igualdade. Então, ó, a pressão no início vezes a temperatura no fim, tá vendo? Eu vou multiplicar em x, ó, em cruz. Tem que ser igual à pressão final vezes a temperatura inicial. Então, olha onde eu cheguei na matemática. Gente, estou querendo dizer tudo isso aqui, ó, guarda essa informação. Tá vendo? Essa aqui é importante. Tá vendo? A pressão, temperatura igual a pressão, temperatura. E isso prova a relação que quando você aumenta um, você tem que aumentar o outro. Ó. No início a pressão era pequena e no fim a pressão ficou grande. A pressão final é grande. Porque a temperatura no início era pequena
e ela ficou grande no final. Então, você aumenta a temperatura, você tem que também aumentar a pressão. Grandezas diretamente proporcionais, onde na verdade é uma reta, tá vendo, gente? Ó, agora a grandeza diretamente proporcional é uma reta. Então você tem a reta que representa o volume 1, reta que representa o volume 2, reta que representa o volume 3, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, assim por diante. E agora, eu posso dizer, tá vendo? Ó, que este volume dessa relação aqui é maior que o 2, que é maior que o 1, porque a reta está mais inclinada, tá vendo? Olha a inclinação da reta do volume 3, olha a inclinação do volume 2, olha a inclinação do volume 1. Ou seja, eu posso dizer que quando o volume for constante, pressão e temperatura fazem uma relação diretamente proporcionais. Tudo bem, gente? Agora, com atenção, vamos analisar o último caso aí. Agora nós vamos trabalhar uma ideia de transformação isobárica. O que seria isobárica mesmo, gente? Barômetro, pressão. Então nós temos uma transformação sempre constante na pressão. Ó. Isobárica, pressão sempre constante. Beleza? Então vamos lá. Para começar a ideia, eu representei para você de novo, né, o nosso recipiente aqui, com a pressão atmosférica, com o objeto ali. O que a gente vai fazer? Nós vamos aumentar a temperatura, tá vendo? Ó, eu aumento a temperatura, estou dando calor para o sistema. O que acontece? Ó, o volume aumentou um pouquinho, tá vendo? Tá, o volume aumentou um pouquinho, você pode perceber, ó, comparado com o anterior, ó, teve um pequeno aumento de volume, tá vendo? Então, você aumenta a temperatura, mantendo a pressão constante, ó, mesmo objeto, o que acontece? O volume aumenta. Então, quando você tem pressão constante, eu posso dizer sempre que temperatura e volume fazem uma relação diretamente proporcionais. Então, toma cuidado, gente, beleza? Ao considerar a pressão constante, a temperatura e o volume apresentam-se numa relação diretamente proporcional. Se aumenta uma, você tem que aumentar a outra. Mais uma vez, né, já pegou o esqueminha. No início, eu tenho um valor de pressão, um valor de volume e um valor de temperatura ali dentro. Beleza? Aí a gente vai aquecer, vamos mudar a temperatura, mudando o volume. Mas olha só, no final a gente vai ter, né, outro valor de pressão, outro valor de volume, outro valor de temperatura. E agora, olha que legal, gente, se você dividir uma relação pela outra, né, para a gente poder estabelecer uma relação matemática do início com o fim, olha o que acontece. Eu cancelo o número de mols, eu cancelo a minha constante e eu cancelo a pressão, pois ela é isobárica, apresenta a temperatura sempre, apresenta a pressão sempre constante, ó, isobárica. E se você estabelecer uma com a outra, tá vendo? Volume inicial vezes temperatura final, volume final, temperatura inicial. Gente, isso aqui é só ideia matemática, mas essa parte aqui ela é de extrema importância, tá? Eu estou fortalecendo esse conteúdo na cabeça de todos vocês aí. Então, né, de novo, ó, volume no início era pequeno, eu tive que aumentar o volume. Para isso, a temperatura no começo teve que aumentar. Então, quando você aumenta o volume, você aumenta a temperatura. Ó. Eu estou dizendo isso para você. Lógico que nós temos uma relação gráfica, né? Lembrando que, ó, tá vendo? Ó, volume e temperatura. Você tem uma pressão constante passando pelo zero, tá vendo? Ó? Beleza? Então, nós temos essa relação de pressão, né? Cuidado que aqui é o inverso, né, do quadro anterior, tá? Por isso nós colocamos que a pressão 1 é maior que a 2. Ô, gente, todos esses quadros que eu te mostrei agora foi para trabalhar exatamente essa ideia entre pressão, volume e temperatura, ok? Cuidado, quando você mantém uma delas constante, as outras duas vão estabelecer uma relação ou diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, né? Então, cuidado, essa ideia tem que estar muito fixada em sua memória, ok? Bem, agora prosseguindo o nosso conteúdo, né? A gente ainda tem mais uns 15 minutos ainda de trabalho. Olha só, gente. Eu peço para você imaginar o seguinte, ó. E agora eu tentei colocar para você, né? Como poderia apresentar, né? As três transformações em um único gráfico pressão-volume. Olha só. Eu tenho, acompanhe comigo com calma, ó. Eu tenho aqui a pressão, tá vendo aqui, gente, ó? Gráfico de pressão por volume. Imagine que você esteja você tenha um gás e
esse gás esteja num valor de pressão e num valor de volume no início. Então ele está no estado A. Aí ele vai passar por uma transformação de A para B, de B para C e depois de C para A. Você pode perceber que de A para B, ó, de A para B o volume não mudou. Então de A para B é uma transformação isovolumétrica, tá vendo? Se você pegar do caso B até o C, agora a transformação, ó, é isobárica, porque a pressão é sempre constante entre B e C, tá vendo, gente? E se você vai de C para A, isso aqui é aquela isoterma, né? Ó, é a nossa primeira análise isotérmica. Então a temperatura é constante, aumenta a pressão, você deve diminuir o volume, ó, tá vendo? Se aumenta a pressão indo de C para A, você diminui o volume de V2 para V1. Então está aqui para você as três transformações representadas em um único gráfico, pressão e volume. A toda hora eu estou puxando essa ideia em vocês, né? Pois quando você for resolver os exercícios comigo, né? Acredito que na semana que vem, vai estar muito mais tranquilo aplicar esse conteúdo aí. Beleza? Vamos lá, ó. Bem, agora, para a gente poder finalizar, né? Esse aqui é o último quadro teórico do nosso trabalho, perfeito? A teoria se encerra nesse slide aqui e depois a gente vai aplicar com dois exemplos que eu trouxe, tá, gente? Olha só. Primeiro, eu peço para você o seguinte, ó. Agora eu vou misturar gases, né? Por exemplo, olha só. Imagine que eu tenha um certo recipiente, e nesse recipiente eu tenho um gás, e esse gás apresente um valor de pressão, um volume e uma temperatura no início, tudo bem? Ok? Então, você tem três valores diferentes, né? Três grandezas com valores diferentes, mas a condição inicial. Aí eu quero variar as três grandezas agora. Eu não quero manter uma constante e variar as outras. Eu quero pegar uma delas, quero variar cada uma delas. Então eu vou dizer que no fim eu tenho, tá vendo? Ó, um valor de pressão, um valor de volume e um valor de temperatura diferente, né? Então nesse caso eu peço para você imaginar que eu estou variando as três grandezas. Ora, no primeiro caso eu posso escrever isso, não posso? PV é igual a nRT para as condições iniciais. E eu posso isolar, né, pegando a temperatura e passando para baixo, dividindo. Ó. Então fica PVT, né, nas condições iniciais. Isso é a mesma coisa que escrever número de móveis OR, né, ó, NR. Eu peço para você fazer a mesma coisa na segunda relação, família. Olha só, tá vendo? Passa a temperatura para baixo, dividindo. Ó. Pressão, volume, nRT, tá vendo? Perfeito? Então eu isolei de novo, passando a temperatura para baixo. Gente, a gente não pode dizer que esse NR aqui, ó, é o mesmo valor matemático que esse NR. Então eu vou igualar essa relação com essa relação. E aqui a gente chega em nossa última equação da teoria cinética dos gases, né? Conhecida como a lei geral dos gases, né? A pressão vezes o volume dividido pela temperatura no início tem que ser igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura na condição final, né? Estamos igualando pressão, volume e temperatura no início com a condição final. Gente, até agora a gente trabalhou a ideia teórica, não foi? Né? Algumas equações para vocês e algumas definições, né? Pressão, volume, temperatura. Lembra qual é a unidade de temperatura que nós vamos usar mesmo, gente? O Kelvin. Lembra disso? Outra coisa, o que é que significa pressão mesmo? Ah, Jaú, é aquela quantidade de colisões entre as partículas, né, na parede do recipiente. Né? O que é temperatura? É o grau de agitação das partículas. Lembra disso, gente? Então, essas definições que eu passei até agora foi para moldar, né, e começar a colocar para na sua cabecinha, né, a ideia de como a física vê a teoria dos gases. Tudo bem, gente? E aí, você pode resolver os exercícios e os exemplos a partir de agora usando todo esse equacionamento que eu passei para vocês. Mas, gente, para um pouquinho, por favor, olha só. Você lembra que eu mostrei para você aquele quadro de pressão, volume e temperatura? Quando você mantém uma constante, as outras vão mudar?
numa relação direta e inversamente proporcionais? Lembra dela, né? Esta relação, ó, ela é extremamente importante para você começar a resolver os exercícios muito mais rápido comigo. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Eu trouxe para você aqui o exemplo de número 1. E esse exemplo, ele é bem legal, muito completo. A gente tem ainda mais 10 minutinhos de aula, né? Eu vou ficar esse tempo, tá? Fazendo esse exemplo com você, gente. Ele é extremamente importante. Vamos recapitular um pouquinho? Vamos lá? Quando você mantém a temperatura constante, quando você aumenta a pressão, você diminui o volume, né? Então, temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Agora, se você manter a pressão constante, a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. E se você mantiver o volume constante, a temperatura e a pressão também são diretamente proporcionais. Guarde essa informação, pois agora a gente vai começar a resolver um exemplo bem bacana e bem legal. Olha só. Imagine que eu tenha, por exemplo, né, um gás que ele esteja num estado A, numa condição inicial, tudo bem? Onde nós tenhamos um valor de pressão de 2 atm, um valor de volume e um valor de temperatura em Kelvin, tá vendo? Então imagine que eu fale para você, eu te dou a pressão, o valor, eu te dou o valor de volume e eu te dou o valor da temperatura, ok? E agora o que vai acontecer, gente? Ó, eu quero levar esse gás que está no estado A e eu quero levar até o estado B. Mas como é que vai ser essa transformação de A para B? Eu quero que ela seja isobárica até dobrarmos, esse T representa a temperatura. Então vamos dobrar a temperatura aqui, tá? Tudo bem? Então, isobárica até dobrar a temperatura. Então vamos lá, gente. Isobárica, a pressão tem que ser a mesma, não é? É isobárica, então, simples. 2 atm, tá vendo? Simples. Agora, o que acontece com a temperatura? Ela vai, dobrar, não vai? Então, de 400 ela dobra, ficando 800. Agora, vamos lá. Se a pressão é constante, se você dobra a temperatura, você tem que dobrar o volume, tá vendo? Pressão constante, volume e temperatura são diretos. Você dobra um, você dobra o outro. Tá vendo, gente, como é rápido? Vamos fazer outro teste em vocês. Vamos lá, continua acompanhando a resolução. Agora vamos de B para C, ok? Vamos do estado A para o estado B para o C. Só que agora, acompanhe. Agora eu quero que ela seja isotérmica, tá? Até o volume diminuir pela metade. Então eu quero iso o quê? Térmica. Então a temperatura é a mesma. Olha só. Isotérmica. Agora as temperaturas têm que ser iguais. Mas o que eu vou fazer com o volume? Diminuir pela metade. Então vamos diminuir pela metade. Então agora o volume vai para, tá vendo? 40. Diminuir pela metade. Então, se a temperatura é constante, se você diminui o volume, a pressão tem que aumentar. Lembra? São inversamente proporcionais. Mantendo a temperatura constante, o que você faz com o volume, você deve fazer o oposto com a pressão, né? Tá vendo? Se você diminuir o volume pela metade, a pressão faz ao contrário, ela dobra. Vamos lá, de novo, gente, mas é o último teste, hein? Vamos lá. E agora, eu quero do estado C para o estado D, tá vendo? Vamos lá, gente? Só que agora o último teste. Agora quero que essa transformação seja isocórica. Mesmo volume, lembra? É um sinônimo, né? Mesmo volume. Ok, vamos lá, mesmo volume. Então vamos, se eu quero o mesmo volume, o volume vale 40, então vamos manter o mesmo volume, 40, mesmo volume, tá vendo? Só que agora eu quero que a pressão caia, tá vendo? Divida por 4, Agora eu quero até que a pressão diminua por 4. Se a pressão tem que diminuir por 4, ela tinha 4, agora tem que diminuir por 4. Então ela vai ser 1, tá vendo? Então, mantendo o volume constante, se eu diminuir a pressão, eu tenho que também diminuir a temperatura, pois para volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Eu diminui um por 4, diminui o outro também por 4.
Tá vendo que legal, gente? Então, olha só. Eu já dei uma olhada aqui no nosso tempo, né? Nós já temos aí uns 35 minutos de aula, ok? Foi muita informação, então eu vou dar uma pausa aqui com vocês, ok? E a gente retoma o conteúdo, tem muito mais coisa feita, né? Na semana que vem. Eu vou continuar os slides, né? Eu vou retomar a aula da semana que vem com esse slide aqui e depois a gente vai resolver os exercícios da nossa aula 15 e 16 de gases, ok, gente? Então, semana que vem tem o seu material em mãos aí, né? O material que mais aprova no Brasil. E a gente vai resolver tudo isso para entrar em termodinâmica. Friso que foi um acordo realizado entre mim e o Yuri, né? Sobre a ideia dos gases, né? Então eu vou trabalhar com vocês os gases e também a termodinâmica, perfeito? Para dar um auxílio para nossa família aí. Bom, gente, então é isso aí. Eu espero que tenha lhe ajudado, né? Esse trabalho todo aí, né? Espero que pelo menos, né, tenha alguns momentos para você poder sorrir nesse ambiente todo, né? E a gente vai se ver em breve, né? Se Deus quiser. Força, pois a família Uni está fazendo tudo o que ela pode por vocês, tá, gente? Ok? Então, não desista dos seus sonhos, pois nós também acreditamos nele, ok? Parabéns a vocês que estão na luta aí, ok? E em breve nos veremos, gente. Beleza? Um beijo no coração e até a próxima, tá? Tchau, tchau, gente. Valeu!